Boa noite aos irmãos, boa noite aos amigos, os que estão aqui presencialmente, os que estão online, por internet, nas nossas redes sociais. É um prazer estar com vocês nesse dia que representa um dia especial. Quarta-feira é o dia do poder. Quarta-feira de oração é quarta-feira do poder. Nós estamos estudando já há algumas quartas-feiras os livros da Bíblia. Estudamos os primeiros 5 livros, o Pentateuco. Na semana passada estudamos Josué. E agora vamos estudar Juízes, o 7º livro da Bíblia. A primeira pergunta é: por que tem esse livro na Bíblia? O que aconteceu para que houvesse este livro? Vejamos. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 16, 18. E aí nós vamos entender por que isso aconteceu. Moisés conduziu o povo por 40 anos, passou a batuta para Josué, haviam morrido os dois, e de certa forma, digamos que a parte das funções legislativas de Moisés haviam sido terminadas. E também haviam terminadas as funções executivas de Josué. A função de Moisés era muito legislando, conduzindo e legislando. Já Josué era executando, conduzindo e executando. Você não tem formações de leis no período de Josué, já vinham do período de Moisés. Em Deuteronômio 16, verso 18, nós vamos entender por que este período acontece na vida de Israel. Até porque você já deve ter lido e estudado de que Deus não queria que tivesse rei. Samuel não gostaria que tivesse rei. Então, como a gente pode afirmar isto? Em Deuteronômio 16, 18 diz assim: nomeiem juízes e oficiais, e constituirás em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der. Portanto, o juiz não apareceu de paraquedas. O juiz foi orientação divina. Ele vem a Moisés e diz: vocês vão colocar um juiz, um oficial, nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Portanto, o título de juízes, ele vem exatamente porque, a partir de Josué, então, estas pessoas, estes juízes, esses oficiais, começam a governar Israel. Moisés não vivia mais, como eu dizia, não legisla mais. Josué não vive mais, não tem mais funções executivas. Então a maior atividade, ou melhor, autoridade civil da terra naquele momento, eram os juízes. Essas pessoas, no entanto, e obviamente já vimos isto, não se estabeleciam, não era o povo que escolhia. Estas pessoas eram convocadas para uma grande obra por direta determinação divina. E atuavam mais como libertadores da escravidão estrangeira do que governadores civis propriamente ditos. Aliás, hoje diríamos que talvez os mais ilustres, os que foram mais heróis nacionais, o melhor título para eles não seriam tanto guias civis e religiosos, mas generais e comandantes. Porque é o que mais faziam. As suas façanhas tinham a ver com grande parte
com o trabalho militar. Depois que cada juiz libertava o povo, governava-o até o final da vida. Vocês sabem que nós tivemos 12 juízes, né? Foi um tempo longo, foi um tempo de aproximadamente, se estima que de 1400 a 1050 antes de Cristo, então alguma coisa em torno de 350 anos. O povo de Israel foi dirigido, conduzido por estes juízes, pelo menos 12. Alguns ficavam 40 anos, outros ficavam 20 anos, né? E nós tivemos também juízas, que daqui a pouco vamos pontuar a respeito disso. Então aprendemos que o título, ele vem por orientação divina, para que após a morte de Josué, houvessem juízes e oficiais. De quem é a autoria do livro de Juízes? De quem é a autoria? A rigor absoluto não se sabe qual é a autoria, mas se vê com frequência esta frase aqui: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E isso a gente vê em Juízes mais de uma vez, né? E quando a gente pega a análise até verbal, de tempo verbal disso, a gente começa a ver que este livro não foi escrito no período de Juízes, mas possivelmente escrito próximo do reinado de Saul ou Davi. Já era o período dos reis quando o livro de Juízes foi escrito. Supõe-se, a tradição hebraica coloca como sendo Samuel o autor deste livro. Mas nós não podemos fixar que isso seja verdade. Por que não podemos fixar? Porque frases como esta não são harmônicas com a vontade de Samuel. Por exemplo, colocando algumas mais aqui, estas coisas não deveriam ser toleradas. Está lá escrito também: naquela época não havia rei em Israel para manter a ordem, e cada um estava autorizado a fazer o que lhe agradasse. Devido à oposição de Samuel quanto à ideia de rei, pensa-se, interroga-se que talvez possa não sê-lo, mas ainda é a pessoa que mais se pontua como autor do livro de Juízes. É importante que a gente tenha esta noção, porque o autor destas palavras normalmente não batia com a vontade de Samuel. Muito bem, qual era o contexto histórico? Haviam entrado em Canaã e haviam conquistado muitos espaços, mas eles conquistaram prioritariamente as montanhas dos cananeus. Talvez influenciado por um personagem que era fiel a Deus e pediu exatamente esse espaço para ir, que foi Calebe. Ele foi para as montanhas e para os gigantes, não é? O problema é que eles deixaram os cananeus nas planícies, com suas cidades fortificadas e com seus 900 carros de ferro de guerra. E obviamente a situação dos israelitas para que isso fosse resolvido de forma humana era praticamente impossível. Por quê? Porque havia acabado de chegar ali o povo de Israel, que nada mais é do que um povo nômade, 40 anos no deserto e pastoril. Portanto, não haveria condição de eles abrirem guerra humana e vencerem povos com este perfil. O tempo exato que foi escrito o livro, como eu mencionei,
possivelmente de 1400 a 1050, mas não se pode cravar isso também. Porque para se cravar isso, teria que ter-se condição para se estimar qual foi a data do êxodo. Se nós tivéssemos com clareza qual foi a data do êxodo, então a partir disto, você poderia montar isso com mais clareza. Mas a data do êxodo também não é precisa, é aproximada, mas também não é precisa. Portanto, nos falta contextos históricos suficientes para uma definição de uma data segura. Os cananeus, como eu coloquei ali, eram um povo mercador e comerciante. Tanto é que no período hebraico, eles eram considerados, era sinônimo cananeu e comerciante. Também eram versados em técnicas agrícolas. Devido à falta de fé israelita, não expulsaram os cananeus de lá. E, portanto, eles ficaram, como já mencionei, preferencialmente nas planícies. E adoravam outros deuses. E como eram muito eficazes, como era uma nação muito fértil e possuía um grande desempenho na área agrícola, eles adoravam deuses da fertilidade, deuses da natureza. Eram protegidos, como eu mencionei, por cidades fortificadas e vários carros de ferro. Nós poderíamos colocar 3 temas que Juízes versa. O primeiro tema ele conta as vicissitudes, os problemas do povo hebreu pós-Moisés, pós-Josué. Registra, como já mencionei, a mudança de um povo nômade e pastoril para uma nação agrícola estabelecida. Você vê, quando começa a ler Juízes, um ardor guerreiro, preparativos militares, músicas de luta e conquista. Conquistaram o montanhoso país, mas não expulsaram os cananeus das planícies, como já mencionei. E, portanto, constantes invasões traziam conflito e servidão ao povo israelita. A sudoeste ficavam os filisteus. A sudeste ficavam os moabitas. A leste ficavam os medianitas e amonitas. Escravidão produzia vez por outra arrependimento, que os levava a retornar por vezes à adoração ao verdadeiro Deus. Por piedade, Deus levantava um libertador, um juiz, que quebrava o jugo da servidão e liderava o povo até a sua morte. Portanto, qual era o problema central, qual que a gente consegue ver em Juízes? O pecado, a apostasia da verdadeira religião, a atração, atraindo o desprazer de Deus sobre o povo, e Deus permitindo sofrimento e desastre, só podendo ser evitados com arrependimento genuíno e retorno ao Senhor. Vocês veem que esta realidade, normalmente a gente se atém muito a esta realidade no período dos reis, mas na verdade isso já antecipa o período dos reis. Esse fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim, encosta em Deus, afasta de Deus, aproxima de Deus e afasta de Deus, já vinha do período dos juízes. E eu ouso dizer que já havia até muito antes do que isso. E afirmo que no presente também o é assim. Nos aproximamos de Deus, nos afastamos de Deus, nos aproximamos de Deus, nos afastamos de Deus. O segundo tema, que a gente vê claramente em Juízes, é que os problemas de Israel ocorreram em grande medida por causa da má influência dos vizinhos pagãos.
Seja os filisteus, seja os medianitas, quaisquer que fossem os povos. Alguns poderiam perguntar, assim como perguntaram na época também: por que Deus não expulsou os cananeus e amorreus, prevenindo o povo da apostasia, já que os idólatras que habitavam na terra eram agentes que os levavam à tentação? Será que você talvez perguntaria isso hoje também? Por que Deus não tirou o meu vizinho, que é pagão e que me estimula a tentação? Por que Ele não afastou aquele irmão que tem aparência de piedade, mas na verdade está longe de Deus? Talvez você perguntaria a mesma coisa hoje. Mas Deus tinha e tem uma resposta para isto. E esta resposta eu gostaria de ler com você em Juízes 3, verso de 1 a 4. Juízes 3, verso de 1 a 4. Principalmente no verso 4. Mas eu quero ler com você os 4 versos. 3, de 1 a 4. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas... peguei Juízes, Josué, aliás. Juízes 3, de 1 a 4. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governadores dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate, estas nações, prestem atenção aqui, porque isso se aplica a hoje também. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Por que será que eu e você passamos por prova hoje? Porque não há amor divino? Que é assim que as pessoas logo pensam. Mas Deus, por quê? Meu Deus, por quê? As pessoas têm uma noção de que todas as pessoas que amam não fazem com que aquela pessoa que é amada sofra. E eu pergunto para você, lembre-se quando você era filho, e lembre-se hoje quando é pai. Você nunca sofreu como filho, e nunca, entre aspas, faz teu filho sofrer por uma ação semelhante à de Deus, que não é por falta de amor, que é exatamente para pôr à prova, para capacitar filhos amados a vencer tentações. O terceiro tema de Juízes descreve como, sob a liderança de Deus e as bênçãos de Deus, pequenas tribos se estabeleceram numa terra estranha e hostil. Como heróis se tornaram famosos, como em meio a diversos interesses, mesmo em meio a interesses diversos e influências que modelavam para uma outra direção. A lealdade ao único Deus era e é a prevenção para não serem e sermos absorvidos pelos povos ao redor. Eu quero repetir isto. A lealdade ao único Deus era e é a prevenção para não sermos e não serem lá no passado absorvidos pelos povos ao redor. Como eu mencionei, muitos juízes houveram. Após a morte de um deles chamado Eude, mencionei já esses dois, então o segundo a má influência,
o terceiro tema, liderança divina. E agora nós vemos, quero citar 2 exemplos, rapidamente, de libertadores e juízes e juíza. Após a morte do juiz Eude, tornaram a fazer o que era mal ao Senhor. Eu li alguns juízes e acabei não guardando na cabeça, mas me parece que Eude ficou 40 anos. E se a minha memória não falha, Débora também 40 anos e Gideão 20, ou o contrário, Débora 20 anos e Gideão 40 anos liderando o povo. Então, após a morte de Eude, tornaram a fazer o que era mal ao Senhor. E o Senhor entregou eles novamente às mãos de Jabim, aonde o comandante era Sísera. Conhecemos bem. O Espírito do Senhor chegou a Débora, que era a juíza e profetisa daquele momento. E Débora chama Baraque. Chama Baraque e diz: você vai chamar, e nesse momento aqui são 2 tribos a guerra. Você vai chamar 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon. E neste caso de Débora, ao norte. Veja que não estão as tribos ou os povos que eu mencionei em sudoeste, sudeste e leste. Ao norte, disse Débora a Baruque: junte 10.000 homens de Naftali e Zebulon no monte de Tabor, porque eu vou levar Sísera e todo o povo de Jabim para o ribeiro de Quizon. E vamos ler o que aconteceu. Juízes 4. Eu acho que algumas coisas a Bíblia pontua melhor. Juízes 4, 8 e 9. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora no verso 9: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. A primeira leitura, talvez a gente pense, quem talvez não se lembre dessa história, de que o povo será entregue a Débora. Quando ele fala que o sucesso, né, a marca, ele entregará nas mãos de uma mulher, todo mundo pensa, vai entregar para Débora. Mas a história não diz isso. Vamos ver o que a história diz, verso 17 a 22 agora, do mesmo Juízes 4. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda, porque obviamente aí desce e é desbaratado aquele povo, de Sísera. Então agora já é à frente. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim e o rei de Azor, e o clã do queneu, ou a família do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Mais 3 versos. E Sísera disse à mulher, Sísera, o comandante do exército, disse à mulher Jael: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela,
eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Cumprida a orientação de Deus, a profetisa e juíza Débora, Deus entregará, por causa da falta de fé de Baraque, Cícera, na mão de uma mulher, Jael. Muito bem. Quero me concentrar agora a um rapaz mais conhecido. Gideão, filho menor de Joás, família mais pobre em Manassés. Repito, Gideão, filho menor de Joás, da família mais pobre em Manassés. Mas chegou o sofrimento do povo de Israel a Deus, já por 7 anos seguidos. 7 anos seguidos. Eles preparavam a colheita. E quando estavam para colher, os medianitas e os amorreus entravam e pegavam tudo. E ficavam apenas com os restos, já por 7 anos. Então, Deus se compadeceu mais uma vez do seu povo. E vai até Gideão, que estava no lagar, trabalhando. E disse: eu quero que você me tire, me liberte o povo de Israel dos medianitas. Para isto, você, em primeiro lugar, irá destruir os altares de Baal, que inclusive estavam na casa do pai dele. E por isso, Gideão também é conhecido como Jerubaal, porque Baal contenda contra ele, é o termo, pois ele derrubou o seu altar. Ele achava que o pai agora viria contra ele e que o desastre estaria feito. O povo teve o comportamento que ele pensou que o pai teria. Cobrou do pai de Joás, o pai de Gideão, que ele fosse morto. Mas a resposta de Joás foi a seguinte: se Baal é Deus, que ele contenda com Gideão. Que beleza, que beleza, que confiança tinha esse pai, de dizer, se ele é Deus mesmo, ele vai destruir Gideão. Então não precisa matar ele, porque se ele é Deus, ele vai resolver isso e vai liquidar Gideão. Que Deus? O Deus Baal. Obviamente sabemos que nada disso aconteceu. Então, Gideão junta agora 3 tribos. Na verdade eram 4. Era a tribo de Azer, as próprias 2 tribos que já tinham vencido, Naftali e Zebulão, e a pequena tribo de Manassés, no qual ele pertencia. Estas 4 foram convocadas. E era interessante, irmãos, que eu não sei se vocês param às vezes para analisar com quem de fato era a briga. Com quem de fato era a batalha? Quem eram os medianitas? Median era filho de Abraão, com a segunda esposa de Abraão, Quetura. Portanto, Israel estava brigando naquele momento com parentes, poderíamos dizer, há várias gerações, com primos de pai, não é? Median era filho de Abraão, com a segunda esposa. E de onde mais? Quem mais veio de Midian? O sogro de Moisés, que era sacerdote em Midian. Muito bem. Juízes 6 e 7.
descreve o que aconteceu. Deus chega a Gideão e diz: você vai liquidar o povo medianita. Deus, como? Eu sou o menor da minha família e o meu clã é o menor da tribo. Me dê um sinal. Se esta noite eu vou colocar lã ao relento, se a lã ficar umedecida e a terra seca, eu tenho um sinal que você está comigo. Aconteceu. Gideão não confiou plenamente. Deus, não me mate. Um outro teste, vamos inverter. Esta noite, que fique tudo molhado, mas a lã fique seca. E assim aconteceu. E mesmo assim, Gideão ainda não estava convicto de que Deus poderia estar com ele. Então ele pega e diz: você junto com teu servo, Depura, acho que é esse o nome, vai até o arraial medianita e ouça o que eles estão dizendo. E ele vai, e quando ele chega próximo, ele vê um deles contando um sonho que havia tido aquela noite. Ele disse: no meu sonho, havia um pão de centeio que vinha rodando, e ele veio e caiu em cima da tenda do comandante. E ele ouviu então o outro dizer: isto é sinal que nós estamos nas mãos de Gideão e seu Deus. Ao ele ouvir isso, ele entendeu que de fato Deus iria com ele. E então ele começou a regimentar o seu exército. Arregimentou 32 mil soldados contra 120 mil, que era o exército medianita. 32 mil. Essa luta já não era muito páreo a páreo. Mas Deus olha para ele e diz: você tem muita gente. E como você tem muita gente, e pode haver a possibilidade de você achar que a vitória contra os medianitas foi por sua capacidade ou dos seus guerreiros, vamos diminuir. Você vai chegar para o povo e dizer assim: todo mundo que tiver com medo, pode voltar para o acampamento. E de 32 mil, ele percebeu que 1/3 do seu exército era medroso. Porque de 32 mil, 22 mil voltaram para o acampamento e ficaram 10 mil. E a luta já seria de 1 para 12. Cada soldado teria que vencer 12 soldados medianitas. E se um fosse abatido, sobrava mais 12 para alguém. Mas Deus vira para Gideão e diz: teu exército tem muita gente. Ainda pode haver a possibilidade de você achar que foi capacidade dos seus guerreiros. Então tem um riacho lá embaixo. Você vai colocar estes 10 mil para tomar água lá embaixo. Os que se agacharem para tomar água, volta para o acampamento. Os que pegarem água meio em pé, que nem cachorro, rapidamente, você separa para o outro lado. Desespero de Gideão. 9.700 se agacharam, então ele ficou só com 300. E essa conta eu fiz. 1 para 40. Agora a luta era bem desigual. Para cada soldado, 40. E se fosse abatido, mais 40 para alguém. Queridos, ele monta a sua estratégia de guerra. Eu peço um tempinho a mais aí para o pessoal. Ele monta a sua estratégia de guerra porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele monta 3 companhias de 100 soldados cada uma. Porque se fosse mais de 200 ou mais de 100, seria batalhão e não companhia. Então 3 companhias, dirigidas, digamos, por um centurião.
E ele orienta: 100 por aqui, 100 por aqui e 100 por aqui. Eu pergunto a você, atacar por 3 frentes é ou não uma estratégia de guerra? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E quem tinha orientado Gideão? O Deus da guerra. Deus também é chefe da guerra, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Só que havia mais uma estratégia. Nós vamos atacar à noite. E eu volto a perguntar: atacar à noite é ou não uma estratégia de guerra? Sim. Vocês devem estar vendo aí os vídeos do Ucrânia, tudo noite. Tem também de dia? Tem, mas o principal é a noite. Essa é a melhor estratégia de guerra. Gideão deve estar dito assim: ok, já entendemos, 3 flancos, vamos atacar à noite, agora você vai passar a arma que cada um mata 40. Perfeito, vamos passar. Numa mão você vai pegar um cântaro com uma tocha e o cântaro vazio cobrindo. Tudo bem, vou pôr isso na esquerda. Na direita vem qual arma? Vem uma trombeta. Deus, eu só tenho 2 mãos. Uma já está ocupada com o cântaro, que já é pesado, com o cântaro e a tocha na esquerda. Agora eu vou ter que tocar a trombeta com uma mão só. E eu venço de que jeito? Você vai fazer o seguinte: você vai combinar com todo mundo, que quando você der a ordem, todos gritarão: por Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. E vocês vão quebrar então as talhas, quebrarem os cântaros, e com uma mão a tocha, e com outra vocês vão tocar o mais alto possível. Queridos, quantos foram mortos pelos 300? Quantos foram mortos pelos 300? Nenhum. Todos os 120 mil foram mortos por quem? Eles se mataram. Um matou o outro. A guerra não é minha, não é sua. A guerra é de Deus. É isso que Deus queria mostrar para aquele povo o tempo todo. É comigo. É comigo que dá certo. E ele persegue, a história é bonita, depois ele persegue ainda uns reis ali. Mas eu achei interessante, ele ainda pega um pouquinho de anéis que tinham, eles tinham muitos medianitas, anéis, argolas, e pegando um do despojo de cada um, ele conseguiu 2,5 kg de ouro. Eu fiz o cálculo hoje. A grama de ouro hoje está a R$ 315,55. A manta sacerdotal, digamos assim, o manto de Gideão, foram quase R$ 800 mil, só de ouro. Quero terminar agora de certa forma, fazendo um resumo de tudo o que falamos. Primeiro, a justiça exalta uma nação. Segundo, o pecado é a vergonha de um povo. Terceiro, as más companhias arruinam as boas intenções e a instrução. Quarto, a degeneração moral foi pulado. O povo, as relações do povo escolhido está sob o cuidado da divina providência. E agora,
as relações do povo escolhido estão sob o cuidado da divina providência. Sexto, o pecado traz punição divina coletiva. O pecado traz punição divina coletiva. Sétimo, a punição pelo pecado é planejada por Deus como educativa, não vindicativa. Não tenho como esmiuçar cada um desses itens. Talvez num outro dia, talvez o sermão possa se resumir só nisto. A retribuição é removida quando produz arrependimento sincero. Nono, a libertação nunca vem de esforços humanos isolados, mas da força e do entusiasmo inspirados pelo Espírito de Deus. Através disso, o autor explica a alternância entre apostasia e servidão, arrependimento e libertação. O autor estava mais interessado em salientar as lições a serem aprendidas da história, do que relembrar a história em si. Que nós possamos, nesta noite, ao também relembrarmos um pouquinho esta história, possamos desenvolver aprendizado daquilo que Juízes pontua. Que cada um de nós possa identificar qual é o ângulo da sua vida que precisa ser refeito, que precisa arrependimento, que precisa de reforma, que precisa investimento, para que Deus possa agir e fazer diferença na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional e na sua vida espiritual e religiosa. É meu desejo e oração para esta noite. Poderoso Deus e Pai, a Ti toda a honra e toda a glória mais uma vez, ao termos vindo até a Tua casa, para lhe adorar e receber de Ti orientação. Queremos te agradecer porque sabemos que Tu, toda vez que vemos a Tua casa, Tu ilumina pessoas para transmitir inspirações divinas. Grande Deus, estamos vivendo períodos que são semelhantes ao período de Juízes. Períodos onde oscilamos de maneira clara em nossa fé, de maneira clara no nosso comportamento, e precisamos, Senhor, de Ti, para que nos ajude a vermos sempre o que é claro, e termos a determinação e a perseverança para a fé que precisamos para um dia estarmos contigo no céu. Que possamos ser mais assíduos leitores da palavra de Deus. Que possamos ser mais participantes da oração de contato contigo várias vezes ao dia. Que possamos ver através da lição da escola sabatina, através de livros da Tua profetisa contemporânea, a verdade para a nossa realidade do presente. E que possamos, através do estudo da Bíblia, lição, e também do Espírito de Profecia, nos aproximarmos dia após dia do Teu trono. Que possamos ter, Senhor, uma influência aos povos que estão ao nosso lado. Que não sejamos influenciados por eles, como já fomos muitas vezes e Israel também foi. Mas que façamos o contrário. Que sejamos influência para com esses povos que nos rodeiam. E possamos trazê-los a conhecer o verdadeiro Deus. Nos leve em paz para casa. Nos dê, Senhor, a Tua companhia. Nos dê condições de conduzirmos nossas famílias dirigidos por Tua sabedoria. Isso nós te pedimos,
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.